Olá, amigos do Rebu. Pegue sua cerveja, pegue seu café ou a sua água. Olá, caros amigos do Rebu. Chamem seus amigos e também os inimigos, porque esse é o programa de apresentação do Rebu. O Rebu aí, um canal que foi criado pelo Rômulo, né, e por mim, a gente vai falar aí majoritariamente sobre literatura. Primeiramente, então, acho que é interessante a gente se apresentar aí para o nosso público, né, Rômulo? Vamos lá, então, fala aí um pouco de você aí para a gente saber de onde veio, o que come e o que faz da vida o nosso querido Rômulo Batista Correia. Muito obrigado. Bom, sou professor de português, né? Conheci aqui o Cláudio graças à profissão. Sou formado na Universidade Federal de São Paulo em letras, sou professor de francês também, apaixonado pela literatura e uma das coisas aí que mais me dá prazer, né, é poder conversar sobre essas coisas. Eu acho que um pouco do objetivo do canal aqui é esse, a gente poder transmitir aí através dos nossos bate-papos gravados, né, a paixão pela literatura e os temas aí relacionados às humanidades, certo? Então, uma apresentação breve para que vocês me conheçam e vai lá, 10, faz aí a sua apresentação para a galera. Olá, eu sou o Cláudio Eduardo da Silva, mais conhecido como 10, né? Sou aqui natural de São Paulo, capital, mas com um pezinho em Guiricema, Minas Gerais, uma cidade aí que a gente vai falar bastante aqui no canal, futura capital do Brasil, né? E eu também tenho uma formação na Universidade Federal do Estado de São Paulo, na Unifesp, só que no meu caso eu sou formado em História, né, e tenho mestrado também no ensino de História. Também conheci o Rômulo aí, graças à profissão, né? Trabalhei aí primeiro com o irmão dele, que é historiador, e depois com ele, agora, né, que é professor de português da mesma escola que a gente leciona. Então é o seguinte, pessoal, agora a gente vai falar para vocês como surgiu o canal. E aí, Rômulo, como é que surgiu o canal? Bom, então, assim, a gente, no ano de 2020, começou a dar aula à distância, né? Então, utilizando a internet e tendo que gravar vídeos e dar aula por live. No meio desse ano aí absolutamente caótico, também acabou que a gente conseguiu realizar um projeto, né, que a gente já tinha pensado em 2019, mas se concretizou esse ano também à distância, que foi um mini curso sobre ficção científica com os alunos. Eu comecei a ter a ideia de ter um canal para falar sobre literatura e para falar sobre os temas até que a gente já tinha trabalhado aí nesse mini curso, e eu fiz a proposta para o 10, né? Falei, e aí, vamos fazer um canal sobre literatura. Ele já tinha ali também no Instagram uma conta, né, do Instagram que falava sobre literatura, e a gente falou, e aí eu fiz a proposta, basicamente foi isso, né? Vamos fazer aí, e estamos fazendo aqui, né? E o objetivo do canal é bem simples, né? O objetivo do canal é fazer o quê? É se encontrar, debater as leituras, que é uma coisa que a gente já fazia informalmente, né? Quase que todos os nossos encontros eles acabavam terminando numa conversa sobre um filme, sobre um livro. E aí a gente decidiu fazer o quê? Se a gente já faz isso aqui normalmente, por que não, né, se juntar e fazer nosso canal aqui, apresentar o que a gente pensa e aquilo que a gente debate para as outras pessoas, né? E tem Pode um falar elemento aí. que eu acho interessante também, assim, né? Às vezes a gente já tem na profissão a obrigação de ler, de estudar e de falar sobre aquilo que a gente lê e estuda, mas tem muita coisa que a gente lê e estuda e isso que a gente lê e estuda acaba ficando circunscrito entre papos ali que acontecem na mesa do bar ou então em alguma reunião específica na casa de alguém e tal. A ideia é poder também pegar essas leituras que não são revertidas aí para a aula ou não são feitas para a aula e também transformar no conteúdo para o pessoal poder consumir e a gente poder, às vezes, conhecer mais pessoas que curtam
as mesmas coisas que a gente, né? E aí, basicamente o programa ele vai ser dividido, né? Quer dizer, o canal ele vai ser dividido em uma programação mensal, né? Da qual a gente vai debater um livro, né? Durante um programa mais extenso. E a gente vai ter também alguns programas curtinhos, dos quais a gente vai postar tanto no IGTV do Instagram quanto no nosso canal do YouTube também, né, que são aqueles vídeos que têm menor duração, que a gente prometeu um para o outro que ia ter 5 minutos e a gente não consegue fazer um vídeo de 5 minutos. Não dá. Impossível. E Né? é importante falar também que esse formato ele vai se manter enquanto durar a pandemia, né? Que é um formato que Sim, cada um grava nas suas respectivas casas, mas depois esses vídeos vão ser feitos juntos, né? isso. Quando todo mundo já estiver vacinado e em segurança. Devidamente vacinado, exatamente. Então, acho que é legal agora, né, Rômulo, a gente falar aí pro nosso público como que começou a nossa relação com a literatura. Você quer começar? Eu começo? Como é que fica aí? Bom, posso começar, não sei. Então, começa aí. Primeiro os mais bonitos. Então, a gente vai ter que esperar chegar um terceiro Vamos membro, sair, vamos sair os dois e esperar alguém. né? Então, bom, como é que começou a minha relação com literatura? Como eu falei, eu sou professor de francês também, e eu li um primeiro livro assim de literatura, né, quando eu tinha mais ou menos os meus 12 anos. Eu já tinha lido outras coisas, mas a primeira vez que um livro me impactou, digamos assim, foi uma adaptação que o meu irmão, né, meu irmão mais velho, que foi quem primeiro trabalhou com 10 e depois veio eu para a Depois foi seu felicidade do irmão. Cláudio. Isso, exatamente. Então, ele levou um livro que era uma adaptação do Ilusões Perdidas, ou Illusion Perdue, né, para gastar um pouco o francês, do Balzac. E aquele livro me impactou e eu descobri que era uma adaptação. Quando eu descobri que era uma adaptação, eu fui atrás para descobrir a versão original, encontrei na biblioteca da minha escola, inclusive roubei esse livro, porque ele estava lá há muito tempo largado às traças, e eu tenho essa edição até hoje. Então, eu li e tal, eu sei que isso não é uma coisa certa a se fazer, mas eu fiz. E o livro, a partir de então, eu comecei a querer saber mais desse autor, né, do Balzac, comecei a estudar, a ler outras coisas dele, e uma coisa leva a outra, né? Você vai descobrindo Balzac, aí você descobre que existem outros autores ali do século XIX que são legais, e fui lendo, 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 e enfim, até o ponto que eu cheguei a fazer o curso de letras na faculdade, né? Quando eu cheguei no terceiro ano do ensino médio, eu estava decidido a estudar letras e literatura francesa, porque depois de ler também a versão original do Balzac, eu descobri que tinha uma outra versão original, que era a versão em francês. E aí eu falei, bom, agora eu vou ter que ler também em francês. E fui aprender. Então, basicamente, meu contato com a literatura e com o estudo de língua se dá por esse caminho. Isso aí que você falou é muito bom, né? Porque a gente sempre vai ter o contato com a literatura, principalmente por um incentivo de uma pessoa que ela vem, né, de algum contato pessoal nosso. E assim, no meu caso, eu tive um pouco mais de. Eu sempre tive contato com livro muito cedo, desde criança. A casa onde eu morava, a minha madrinha ela tinha todas aquelas coleções de enciclopédia, né? E aí eu lia bastante daqueles textos enciclopédicos, mas eu não tinha esse costume assim bem de ler livros, né, de literatura e os da escola, né? Daquele jeito que todo mundo sabe como é que é ler um livro de escola, que nem a gente estava conversando aquele dia, por exemplo, sobre Lucila, né? Que você passou para os alunos, e aí eu lembro da minha leitura desse livro no 8º ano do ensino fundamental 2, e foi, de certa forma, até traumático, porque era um livro que eu não conseguia sair das primeiras 10 páginas, assim, porque ele não pegava, né? Enfim, não ia para frente. E aí,
o tempo foi passando, eu acabei decidindo fazer história, nem foi tanto pelo fato de que eu lia, porque eu nem lia tanto naquela época, e aí eu acabei depois pegando mais a manha assim, de ler, igual a gente deve ler hoje, que é provavelmente no mínimo umas 10 páginas por dia. Eu acredito que seja mais ou menos isso. Foi logo depois, quando eu estava no meio da faculdade, que aí eu tinha uma banca lá no centro de São Paulo, que toda vez que eu estava indo da faculdade para o trabalho, quando eu trabalhava no correio, eu passava lá e comprava um HQ para ler. Mas não HQ, eu não comprava HQ da Marvel, eu comprava já as graphic novels, né? E Sim. aí eu comprava a graphic novel, aí eu ia lendo da faculdade até o trabalho, só que aí começou a passar um tempo que a graphic novel ela acabava em um dia, né? Aí eu falava, pô, eu queria ler uma coisa que, né, eu conseguisse ler o mês todo, que me intrigasse e tal. E aí é aquele negócio, né, 10? A gente começa a ler por gostar, daqui um pouco a gente está aqui comprando livro que a gente sabe que a gente não vai ler tão cedo, e aí de repente a gente vai lá e tem outro livro para ler, e aí a gente está lá com uma biblioteca Vira vício, né? feita em casa, né? Cheia de coisa. Mas uma coisa que você falou assim é importante, porque agora, ouvindo você falar, também eu me atentei nisso. Uma outra coisa também que foi importante, pelo menos para desenvolver o hábito da leitura, foi o fato de que eu estudava do lado de uma banca de jornal também. Então, tipo, eu saía da banca de jornal e passava na banca do seu Rubens, e aí eu comprava gibizinho mesmo da Marvel e tal. Às Sim. vezes ou outra comprava um quadrinho diferente, mas isso ter um ambiente físico ali onde eu pudesse explorar e ver coisas diferentes, até relacionadas à HQ, né? Foi importante, né? Que é um negócio que é, não tem muito hoje, né? Eu, por exemplo, vou a pé para a escola, assim, dá 20 minutos de caminhada e eu Não não, tem eu uma acho que banca, né? não tem nenhuma banca, não tem nenhuma banca de Não. jornal. Eu não passo por nenhuma banca, então, Aqui no bairro eu acho que não tem mais. eu acho que fecharam todas, assim, era um Sim. espaço importante para tomar conhecimento com essas coisas. E aí, aproveitando que você falou desse negócio da banca de jornal aí, a gente podia falar um pouco sobre que tipo de livro, né, que a gente vai falar aqui no canal e, na verdade, é até pensar se existe isso, né, essa coisa de tipo assim, vamos selecionar um tipo de livro certo para falar aqui. E aí, que você... vamos lá, fala aí você o que você pensa sobre quais tipos de coisa que a gente vai falar aqui, depois eu falo. Bom, os temas que eu imagino abordar aqui, né, quando a gente estava elaborando a pauta do ano, né, para fazer os programas, eu fiquei pensando sobre o que eu gostaria de falar. E o grande lance é que, assim, em nenhum momento eu tentei me centrar ou ter foco em uma única área ou pensar em estabelecer uma lógica entre uma coisa e outra. O que eu tenho vontade de falar é sobre as coisas das quais eu gosto mais. Então, por exemplo, eu estava lendo recentemente um livro de linguística e eu fiquei com vontade de falar sobre aquilo, pensei em fazer um programa sobre aquilo, lendo um conto, eu estava lendo um conto e pensei que seria interessante fazer um programa sobre o conto, lendo literatura africana, e eu pensei que seria interessante fazer sobre literatura africana ou literatura Sim. até francesa e por aí vai. Então, para mim, assim, o critério tem que ser eu gosto disso, gosto, eu acho que tem coisa interessante para falar sobre isso, e eu também não vejo sendo falado aí em outros lugares, e mesmo que seja falado em outros lugares, por que não dar uma pequena contribuição sobre o assunto e gravar o programa, falar. E eu acho que o critério, para mim, pelo menos, é um pouco esse. Assim, não tem uma lógica, né? Não à toa, o nome é Rebu, não tem uma estrutura a ser seguida. Simplesmente eu gosto, eu acho interessante, eu vou falar sobre aquilo e acabou. E aí é legal que você falou isso, porque a gente também já conversou sobre essa formação aí do canal, sobre temas. A gente conversa, na verdade, constantemente, né, sobre o que a gente pode falar aqui.
e a gente conversou que a gente não vai falar só sobre os livros, né? Mas a gente vai falar também sobre coisas que estão relacionadas com essa questão do que é o universo da leitura. Então a gente vai falar sobre educação e leitura. A gente pode falar, por exemplo, fazer um programa, por exemplo, só sobre bancas de jornal, né? Ou tentar levantar uma hipótese ou falar do porquê do sumiço desse tipo de espaço, que antes era um espaço bastante frequentado. Você me fez lembrar uma coisa agora, né? No gibi do Watchmen, na história em quadrinhos do Watchmen, tem uma história paralela que é um menino lendo uma revistinha na banca e ela vai casando com isso. Mizanabime, né? História dentro da história. Isso, uma coisa assim. Falar, enfim, sobre todas essas coisas que envolvem, né? E aí tem também uma coisa, isso aí a gente sai também um pouco do universo da leitura, né? Do universo também da literatura em si, e vai expandir um pouco, né, para a questão do universo do cinema, do teatro, da arte, né, assim, dentro daquela, não de uma esfera muito ampla também, porque senão a gente acaba perdendo o motivo do canal. E aí uma coisa até que eu não falei, né, na minha apresentação, mas o cinema é uma das minhas paixões, né? Isso daí eu acabei nem falando. Já realizei curta-metragem, é uma bosta, mas eu já fiz. Então, tipo, eu tenho experiência de certa forma na parada, assim, sabe? De não só assistir muito filme, né? Mas de já ter colocado a mão na massa para pegar câmera, iluminação, treinar ator. Então é uma coisa que está ligado com a literatura no final das contas, né? Então tudo começa na contação da história. Isso, na narrativa, né? O lance na narrativa, Se tem narrativa... É um mapa, é um cartaz, é um filme, é um teatro, tem a narrativa. Pegada na areia. Na pegada na areia, né? Aquele porre de sábado tem uma narrativa. Tem uma narrativa. Né? E aí você até falou um negócio pro pessoal que o nome do canal Rebu tem a ver com essa coisa aí, né? E aí, cara, o que é Rebu? O que é o Rebu, não é mesmo? Bom, eu vou explicar resumidamente, acho que você complementa a explicação, mas Rebu tem dois sentidos, né? Rebu tem esse sentido mais senso comum, né, da utilização para designar uma confusão. Então, isso aqui tá um rebu danado, aconteceu um baita de um rebu, mas também tem o uso linguístico, né, que provavelmente uma das possibilidades de criação da escrita teria sido por esse sistema chamado rebu, que é a combinação de imagens, né, duas imagens, que designam palavras que juntas, né, formam uma outra palavra. Acho que a mais famosa seria um sol e um dado, né, duas coisas diferentes, né? Você desenha, então, a imagem de um sol e de um dado, você tem, então, soldado. Teoricamente, a escrita, uma das possibilidades de início da escrita teria sido essa. E aí, como a gente está aqui unindo, né, duas cabeças, uma peluda e a outra careca, a gente decidiu chamar aí de o canal de Rebu, que na verdade foi uma ideia do 10. E explica aí, 10. Se você quiser complementar, não sei, quer complementar a explicação. Não, mas é basicamente isso mesmo, né? Não tem muito o que falar. Essa palavra aí, na verdade, eu até dei a ideia porque é um livro que foi uma indicação sua, né? Para a gente começar a dar aula no início do ano, que é a História Concisa da Escrita, do Charles Huguenot, que aí a gente já percebe até um pouco da nossa conexão, né? Porque a gente vai lendo o livro e vai, né? E aí eu dei uma aula com um livro que você indicou, dei uma aula sobre história da escrita para os alunos do ensino médio, e depois o livro da epopeia do Gilgamesh, né, do processo de tradução da epopeia de Gilgamesh, e aí a gente vai fazendo essas trocas, né,
lê isso que é da hora, lê isso daqui. Tanto a mesma coisa a ficção científica, né? Você não era assim tão, Não. né? Aí a gente falou, lê aí que é da hora, meu. Aí você começou a ler e aí acabou que pegou, né? O gosto pela Descobrir todo o coisa. universo. Na verdade, tinha até um certo preconceito, digamos assim, né? Uhum. Pela ficção científica, e depois, aí, quando você e meu irmão, né, começaram, vamos ler e tal, não sei o quê, e descobri toda uma literatura que é estigmatizada, mas profundamente filosófica e E divertida demais também, né? divertida demais também, né? Eu sempre gostei, por exemplo, de filme de ficção científica, só que como literatura ela é menos associada hoje ao entretenimento e mais a uma prática erudita de adquirir conhecimento, você às vezes fica com uma certa não, ficção científica está meio de lado e tal, né? E, cara, na verdade, tem coisa na ficção científica que é tão boa quanto as melhores coisas da literatura clássica. Sim. Então, é isso, né? É, Fugindo completamente do próximo. Um dos maiores clássicos da literatura, que é o Frankenstein, é uma ficção científica, né? Então, e às vezes ele não é tomado enquanto ficção científica justamente porque eles não querem que a obra Porque é seja rebaixar. estigmatizar, teoricamente rebaixar, mas não é rebaixamento. Uhum. Não, tá certo, é isso aí. Bem, 10. Então é o seguinte, né? Acho que a gente já deu todas as explicações possíveis, falamos até mais do que da conta, né? E aí eu espero que o nosso público em geral aí goste do conteúdo, participe indicando coisas, né? Dando mais conteúdo para a gente, porque o canal ele é para nós, mas também é para o pessoal, né? Sobretudo, acho que para o pessoal, e aí, né, para a gente não esquecer, comenta aí o que vocês acharam do vídeo, né, o que vocês querem que a gente fale, e, enfim, comentem aí o que quiserem, né, não deixa de dar a curtida, de dar, enfim, a opinião, e de compartilhar aí com a galera o vídeo para ele se propagar por esse mundo da internet. Então, pessoal, é isso. Agradeço a atenção de todos. Um beijo grande e até a próxima. Isso aí, até a próxima, pessoal.